Você sabia que até o século XVIII a língua mais falada no Brasil era o tupi? E que na época em que os primeiros colonizadores chegaram ao Brasil, existiam cerca de 1.200 línguas? Atualmente, existem cerca de 274 línguas indígenas que são faladas apenas por 305 etnias diferentes. Na história da arte do nosso país, temos pinturas, músicas, poemas e outras obras com temas ligados aos povos indígenas brasileiros. No início do século XX, artistas do movimento de arte moderna criaram pinturas e obras literárias com o objetivo de valorizar a língua e a cultura indígena brasileira, como Tarsila do Amaral, que criou uma das pinturas mais famosas da arte brasileira, a obra Abapuru. O movimento modernista foi uma manifestação artística, política e estética brasileira no início do século XX, que teve como tema a influência de outras culturas sobre a nossa arte e a defesa de uma arte nacional e engajada com o seu tempo. E Abapuru é uma palavra que nasceu do vocabulário tupi-guarani, unindo as palavras abá, que quer dizer homem, e poru, aquele que come carne humana, temos o nome Abapuru, antropófago. Nessa época, os artistas modernos questionavam a influência da cultura europeia sobre a cultura brasileira e defendiam e valorizavam a arte nacional. Defendiam também que a língua e a cultura dos povos indígenas deveriam ser protegidas. Quando a língua de um povo deixa de existir, muito da cultura desse povo também se perde. Roda da imaginação. A maluana, também chamada de maruana ou maruanã, é um artefato criado em pintura sobre madeira feito pelos povos indígenas Uaiana e Aparaí, habitantes da região norte do Brasil, da Guiana Francesa e do Suriname. Trata-se de um objeto de proteção. Nas aldeias desses povos costuma existir uma oca muito grande, uma casa comunitária que os indígenas chamam de tucucipã. O teto de uma tucucipã é muito alto e bem no centro dele é colocada a maluana, uma roda de madeira pintada com pigmentos naturais. Atualmente, os povos Uaiana e Aparaí vivem em diversas comunidades situadas ao longo do rio Paru-Deste, no norte do Pará. A riqueza de sua arte pode ser observada em imagens que reproduzem em tudo o que criam, como cestarias, cerâmicas, pintura corporal e rodas de teto como a maluana. As imagens criadas são inspiradas em elementos naturais, como os animais, porém repletas de simbologias e mitos que fazem parte das culturas dos povos indígenas. Observar, imaginar e criar. Observamos desenhos criados pelos povos Uaiana e Aparaí. São leituras de mundo, observações sobre o universo da floresta que criam no imaginário seres fantásticos e simbólicos para essas culturas. Em vez de retratar os animais com suas formas originais, esses povos criam relações com eles,
repletas de significados e histórias. Vimos também que, em várias culturas, podemos identificar diversas lógicas e ideias para criar imagens. Vamos analisar imagens e criar desenhos e pinturas? Mente e olho. A partir da nossa observação, podemos criar desenhos com seres que têm alguma relação com a natureza, em sua aparência, cores, texturas, tamanhos, formatos e outros. Em seu comportamento, animais ferozes, dóceis, astutos, rápidos ou ainda relacionados a narrativas mitológicas. Contudo, esses seres desenhados não são exatamente iguais ao que encontramos na natureza. Assim, podemos dizer que muitos desenhos produzidos pelos indígenas brasileiros apresentam, de certa forma, essa maneira de observar, imaginar e criar. Os desenhos da Maluana representam seres da natureza da fauna brasileira. Na Amazônia, borboletas de várias cores juntam-se nas margens dos rios no verão. Essa imagem natural é representada de forma estilizada na borda das Maluanas por triângulos. O nome Maluana possivelmente nasceu do termo Maluanaimê. Na cultura dos Aparaí e dos Uaiana, Maluanaimê é o nome de um ser sobrenatural, a representação de uma grande arraia de água doce. Nas rodas de teto dos Aparaí e Uaiana, também são encontrados desenhos de tartaruga, tamanduá-bandeira, garça-maguari, gavião-tesoura e lagarta de duas cabeças. A observação é muito importante para a criação. Ao observarmos, criamos memória, compreendemos melhor as coisas. Assim, quando vamos criar algo, podemos pesquisar no nosso baú de ideias, ou seja, na nossa memória. A partir do que vemos, criamos interpretações, leituras de mundo e podemos criar empregando nossa imaginação. Representações visuais fantásticas, imaginárias podem surgir. Outra forma de criar imagens é fazê-las o mais próximo possível da realidade. Existem artistas contemporâneos que nos impressionam com suas imagens incrivelmente realistas, muitas vezes até hiperrealistas, isto é, que seguem a realidade em seus mínimos detalhes. Representar as coisas procurando capturar os aspectos mais realistas requer pesquisas e análises sobre o que é visto. O artista gaúcho Oséias Leiva Silva dedica-se a esse trabalho. Embora a intenção seja a produção de uma imagem explorando o realismo visual, toda imagem passa pela interpretação de quem cria. Atividade, imagens e imaginários. Para este desenho, você pode escolher usar diferentes materiais, como lápis de cor, canetas coloridas ou giz de cera. Procure explorar efeitos de traçados de linhas, criação de texturas, sobreposição de cores e outros efeitos.
Nessa atividade, você também pode escolher elementos da natureza que existam próximo a você. Na sua observação, procure analisar todos os detalhes do motivo escolhido. Pode ser uma flor, um inseto, um animal, uma cena de paisagem. Você pode fazer uma fotografia e realizar estudos a partir dessa imagem, ou fazer esboços desenhando enquanto observa. Procure representar o motivo observado com o máximo de detalhes. Analise e use elementos visuais. Com linhas, crie texturas. Com cores, explore tonalidades e efeitos de luz e sombras. Observe, analise as formas que você pode usar em seu desenho. Feito o desenho, vamos para a segunda parte. Você vai preparar um suporte circular que você pode fazer a partir de uma embalagem de papelão. Você pode circular o formato de um prato sobre o papelão e recortar, ou usar, por exemplo, uma caixa de pizza. Aí você escolha uma cor para ser o fundo da sua pintura e vai aplicar sobre esse papelão, esse suporte. Você pode usar qualquer tipo de tinta que você tiver na sua casa, ou até mesmo pigmentos naturais. Depois que o teu suporte secar, você vai recortar os seus desenhos e vai colar no seu suporte circular. Você pode acrescentar também alguns elementos geométricos, alguns elementos da natureza estilizados. Ok? Aguardo a sua criação.